2 Samuel capítulo 12, verso 5, diz assim: Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: Vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Por que será que o pecado dos outros sempre nos parece maior do que os nossos próprios pecados? Quando o profeta Natã repreendeu Davi por causa dos seus pecados, ele antes contou uma história para o rei de um homem rico que tinha muitas ovelhas, mas que mesmo assim tomou a única ovelha de um homem pobre para assar e comer. Quando Davi ouve esse relato, que ele entendia ser verdadeiro, o rei é tomado de grande fúria e ele então exclama: Esse homem tem que morrer. Apenas depois dessa reação é que Natã revelou que o homem da história era o próprio Davi, e mostra como ele havia se afastado de Deus com suas atitudes e desprezado a palavra do Senhor. E nós não estamos falando de um personagem qualquer da Bíblia. Estamos nos referindo a Davi, que é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Mesmo assim, a reação de Davi contra o pecado alheio é de que o pecador era digno de morte. Muitas vezes nós queremos que Deus seja misericordioso conosco, mas não manifestamos a mesma misericórdia com os outros. Queremos receber o perdão de Deus, mas não estamos dispostos a perdoar aqueles que nos ferem. Vivemos a síndrome do irmão do filho pródigo. Talvez se fôssemos eu e você, que estivéssemos no lugar daquele pai que viu o filho sair de casa e gastar toda a sua herança no pecado, nós não teríamos recebido ele em casa da maneira que foi, com toda a honra e amor que o pai dedicou a ele. Infelizmente, a igreja cristã se acostumou a lidar com o pecado dos outros somente aplicando correção, disciplina e exortação. Eu não quero dizer que essas coisas não sejam necessárias, mas elas têm que vir junto com a misericórdia e o amor. Os pastores e líderes precisam entender que expor uma pessoa e constrangê-la diante da congregação, deixá-la de castigo no banco da igreja sem exercer suas atividades e funções ministeriais, não traz cura e nem libertação. É como se disséssemos para aquele cujo pecado foi descoberto: você vai ficar ali demonstrando tristeza e arrependimento, até que eu ache que você deve voltar a servir a Deus com seus dons e talentos. Jesus disse em Mateus 7 que não devemos julgar, para que não sejamos julgados. Por que enxergamos um cisco no olho das pessoas e não vemos uma trave nos nossos olhos? Jesus estava dizendo que muitas vezes os moralistas que estão julgando o pecado dos outros são hipócritas, pessoas cuja vida está toda dominada por pecados de uma gravidade social muito maior. Davi se irou com um homem que supostamente tinha matado uma ovelha, mas ele mesmo havia adulterado com Batseba e assassinado Urias, um de seus melhores soldados. Eu quero orar por você. Pai, nos ensine a ser mais tolerantes com as pessoas, para que elas vejam a Tua face em mim. Assim como o Senhor manifestou a Tua misericórdia sobre a minha vida, me resgatando do pecado, me dando uma nova oportunidade para recomeçar, que eu também tenha o mesmo sentimento com o meu próximo. Coloca em mim um amor e uma compaixão pelo perdido, para que eu não julgue e não seja intolerante, pois eu sei que o Senhor odeia o pecado, mas ama o pecador. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.